Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra e a simples leitura da Tua palavra produz em nós conhecimento, mas hoje, nessa noite, mais uma vez eu peço pela Tua misericórdia, usa a minha vida como vaso em Tuas mãos, segundo a necessidade deste povo, desta igreja, do meu irmão e a minha irmã que está aqui hoje, presente nesta noite, que o Senhor venha com Teu poder e a Tua graça e a Tua unção, em nome de Jesus, é minha oração e súplica, e você que concorda, diga amém. Sente um pouquinho, por favor, vamos compartilhar da palavra. Antes de eu entrar na palavra, eu não sei se alguém pode me dar informação, ainda tem feijoada para vender? Tem, né? Então, irmãos, vocês que estão aqui, que não adquiriram o convite da feijoada, vai ser amanhã. E os irmãos estão dizendo que você ainda pode adquirir o convite da feijoada. Quero avisar os irmãos, né, que esse mês é o mês onde nós pagamos a prestação intermediária bem alta aqui do nosso prédio, né, que nós compramos para a glória do Senhor. E se você comprar, adquirir a feijoada, você vai estar nos ajudando a pagar esse investimento. Então, eu gostaria que o irmão que pode fazer essa gentileza, faça, né? Ah, pastor, mas eu estou sem dinheiro. Tem a maquininha aí, dá para você jogar para frente, não tem problema, a gente segura para você, já nos ajuda. Então, você que está aqui, nos ajude, por favor. Pastor, eu não posso comprar duas, compre uma pelo menos, né? Que eu sei que às vezes tem 2, 3 filhos, como é o meu caso, vai encarecendo, é claro. Mas se você não pode ajudar com 3 ou 4, compre uma pelo menos, estará nos ajudando. Amém, irmãos? Os irmãos que têm filhos também, hoje a Claudinha está aí, a pastora Claudinha está aí? Tá, o Anderson, eu vi o Anderson aí, em algum lugar. A EBF, a Escola Bíblica de Férias nossa, vai funcionar em julho, a data 6, 7, 8, acho que é. Se não me falha a minha memória, mas tem que ser feita uma inscrição prévia, para que as crianças venham aqui. Outra coisa, irmãos, a escola bíblica é um investimento da igreja. Nós investimos nas crianças, compramos algumas, as refeições que elas fazem aqui. É um investimento da igreja no evangelismo. Então, se você tem seus filhos e tem os amiguinhos dele, talvez seja a oportunidade
de você trazê-los para que ele conheça a igreja. Muitas vezes, né, no decorrer do meu ministério, aconteceu dos filhos virem primeiro que os pais. Isso, ele veio à igreja, gostou da igreja e acabou trazendo os pais. Então esse é um tempo que talvez você possa usar isso também como uma ferramenta de evangelismo. Porque na verdade, irmãos, essa é a principal função da igreja, é evangelizar. A principal função sua é falar de Cristo, irmãos, né? Infelizmente nós pastores, eu digo a você que eu acabei perdendo o contato até com a minha família. Hoje, graças a Deus, famílias e familiares hoje são evangélicos, são crentes, mas devido à função pastoral, no momento que você teria que fazer uma visita no domingo ou no sábado, você tem que estar na igreja, tem que estar nos eventos da igreja, tem que estar fazendo, você acaba perdendo o contato com os familiares, e isso prejudica no evangelismo, prejudica no falar de Jesus. Mas você tem alguém, ore por essa pessoa. Irmãos, o inferno é terrível, nós precisamos pensar nisso. A gente precisa tirar um pouco a cabeça da gente das coisas dessa terra. Por isso que eu estou lendo aqui essa passagem de Filipenses, né? É uma carta que Paulo escreveu estando preso. E mesmo assim ele fala, por vários momentos ele fala na alegria, né? E nós sabemos, irmãos, que a alegria que ele tinha não era dessa terra, não era desse mundo. E às vezes nós precisamos nos desfocar. É por isso que muitas vezes Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eis que prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então a gente precisa se desvencilhar um pouco dessa terra, porque na verdade, irmãos, essa terra, ela produz em nós aflição. Produz ou não produz? O nosso dia a dia produz em nós aflição. O nosso dia a dia produz em nós coisas que nós precisamos lidar com isso. E eu vou falar uma coisa muito sincera com cada um dos irmãos que está aqui. Sozinho você não vai conseguir. Vou dizer uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, mas não entenderam o poder do evangelho. Eu não estou falando nem que você não está salvo. Não é nada disso. O pastor agora está julgando todo mundo. Não estou julgando ninguém, irmãos. Essa é a função do capeta. Amém, irmãos? Não minha. Não estou aqui para julgar você. Mas na verdade, há um poder de Deus, uma unção de Deus, algo novo de Deus, que nós precisamos aprender, irmãos. E Paulo, em todo o tempo, é por isso que ele fala aqui no Filipenses 4:13, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você vai ler o 11, ele fala assim, aprendi a andar contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado, e viver com Deus, viver na presença de Deus é um aprendizado que faz com que eu e você tenhamos uma outra visão desse mundo material, desse mundo físico aqui. Irmãos, não é outra coisa, você e eu estamos sendo preparados para a eternidade. E quem vive pensando na eternidade, vive uma vida abençoada aqui na face desta terra. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão aqui? Porque na verdade Paulo estava preso, irmãos. E como um homem preso, na verdade, eu fico imaginando, você pode imaginar também, se as prisões hoje, que nós temos vamos dizer assim, uma consciência da parte humana, né? O cara errou, o cara falhou, o cara cometeu um crime, o cara matou, o cara roubou, mas ele tem que ir para uma prisão para ser recuperado. E a consciência é exatamente essa. Nem o nosso ordenamento jurídico, ele pune as pessoas ad eternamente. Ou seja, você tem um instituto dentro do direito, da área jurídica, que ele diz que é o instituto da prescrição. O tempo vai acabar, vai prescrever aquele crime. Talvez assim, o cara matou alguém, ficou 20 anos foragido, fugindo, o crime prescreveu, porque ninguém pode ser punido por todo o tempo, ad eternamente. Então, dentro do ordenamento jurídico humano, hoje a gente vê isso. Mas você pense, se nós vemos as cadeias que não dá para desejar, pelo pior inimigo estar na cadeia, irmãos. Talvez você nunca tenha oportunidade, não teve oportunidade de ir na cadeia nossa, na P1 aqui, que é uma cadeia, assim, dentro do Estado brasileiro, uma cadeia muito boa, mas não é boa, viu, irmão? Eu quero ir para lá. Não é isso não, irmão. Vamos deixar quieto esse assunto, né, irmão? Ninguém quer ir para lá, né? Mas dentro do que a gente vê ainda é boa. Mas mesmo assim, você vai lá, o lugar onde teria que ter 6 presos, tem 12. Isso é bom. Está entendendo, irmãos? Agora, quando você vê a vida de Paulo estando preso, se hoje tem uma consciência humana muito maior do que nós tínhamos, que se tinha naquela época,
Imagine qual era a situação dele dentro da cadeia. Imagine como esse homem estava, irmãos. Imagine como ele vivia lá dentro. Pode imaginar ou não pode? Se aqui você vê, né, aquelas prisões lotadas, né, parecendo nem um animal, irmãos, nem o bacon que você come. É sério isso, irmãos, né? Eu não estou aqui defendendo o preso, defendendo o bandido, não, irmãos, não é isso. Mas nem o bacon que você come é tratado como os presos hoje em dia são tratados. O porco que você come, se você for lá na fazenda que cria porco, hoje, não é como antigamente, né? Que você ia lá no chiqueiro, o chiqueiro era tudo sujo, né? Os porcos rolavam no próprio cocô dele, era uma festa, né? Hoje não existe mais isso. Então, a gente cria o animal, e se você pegar então, eu estou falando de animal para corte, irmãos, para matar. Se você pegar um animal, por exemplo, um cavalo de corrida, ele toma leitinho, irmão. É diferente a situação. Vai no Aras para você ver o tratamento, né? Então, vitamina, não sei o quê, vive melhor do que um ser humano. Então, mas imagine isso lá tempo atrás. Como pode um homem nessa situação dizer que aquelas cadeias significavam uma coisa diferente? O que eu aprendo com Paulo aqui, irmãos? Que aquilo que eu vivo pode significar uma coisa diferente. Aquilo que você está vivendo hoje, você precisa ter uma ótica diferente da situação. Agora, o que nós precisamos aprender? Na verdade, nós fazemos avaliações por aquilo que conhecemos, não tem outro jeito, pela experiência que temos, por aquilo que vemos. Então a gente acaba fazendo um conceito do que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele está falando aqui, por exemplo, né, que as minhas cadeias, né, e note, irmãos, que parece assim, hoje o evangelho é pregado por interesse, a gente sabe disso, irmãos, que há pessoas, denominações, fazem as coisas por interesse, a gente vê isso tudo, e Paulo está falando, deixa isso para lá, né? Nem que seja pregado por isso mesmo, mas o importante é que seja pregado. Mas note que ele fala assim no começo dessa leitura, eu estou preso, e as minhas cadeias motivaram os irmãos a pregar o evangelho. Não é impressionante isso? Preste atenção, é o que ele acabou de dizer aqui, ó. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. O que ele está querendo dizer aqui? A guarda pretoriana que estava lá, prenderam ele evangelizou os caras. Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Muito bem. Então, o que eu aprendo? Que eu não posso perder o meu tempo, porque ele é sagrado aqui na face dessa terra. Nós não sabemos quanto tempo a gente vai viver, mas eu tenho a certeza que você e eu temos que ter essa certeza que Deus quer nos usar como instrumento poderoso dele, nas mãos dele. Amém, irmãos? Deus quer te usar, lá na tua família, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Você tem que ser luz do mundo, sal da terra. Se lá na cadeia ele estava evangelizando os guardas, a guarda pretoriana, e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Não é impressionante, irmãos? Os caras estavam assim, nossa, o cara foi preso, eu também quero ser preso, é mais ou menos isso. Não importa o que vai acontecer, se eu vou lá com Paulo, eu também vou pregar o evangelho. Está vendo como o evangelho hoje está sendo meio distorcido, irmãos? É impressionante isso, irmãos. Eu vejo, e digo isso com, assim, mas estamos falando de quem é da nossa carne mesmo, né? Cortando na própria carne. Às vezes você vai num culto, você vê só vitória, irmãos. Eu ligo aí numa rádio que eu não consigo ouvir, não tem uma hora que fala assim, olha, irmãos, o que está acontecendo com você, Deus não deu essa prerrogativa de ser crente ou não ser crente. Quando eu sou crente, eu não tenho mais dificuldade nenhuma. Irmãos, nós temos que saber, e é por isso que os crentes, quando tem uma adversidade, quando tem uma luta, o cara desiste. É verdade ou não é? O cara deixa de ser crente, porque a mensagem que veio do púlpito para ele é vitória, vitória, só vitória, só isso. Quer dizer, se o cara está passando um momento de dificuldade, você vai pensar assim, esse cara não é crente então. Ué, se for nessa ótica, então Paulo aqui estava em pecado, irmãos. Nessa ótica, Paulo aqui estava na derrota. Mas na ótica daquele que olha as coisas lá do céu, ele está em vitória. Amém, irmãos?
Então não importa o que você esteja passando. Eu estou dizendo isso e não é para colocar vocês para baixo, muito menos. Aqui é o lugar, ele está dizendo que as prisões dele animaram o povo. Amém, irmão? Então o evangelho é ânimo. É por isso que ele diz assim, que não, olha, eu não tenho dado para vocês espírito de covardia. Eu não tenho dado a vocês isso, eu tenho dado a vocês espírito de coragem, espírito de ânimo. E isso está em nós, irmãos. Amém? Isso está em você. Então, quando você olha, e olha, é muito melhor preparar a igreja para que viva, tem adversidade. Qual é a adversidade? Eu vou passar por ela. Eu vou por cima dela. Eu não vou desistir. Eu não vou parar do que preparar a igreja para a sua vitória, irmãos. É um evangelho. E as pessoas ficam animadas, irmãos. Esses dias eu ouvi o cara pregando, eu falei, nossa, ele não falou em nenhum momento em que as coisas pudessem dar errado. Nenhum momento. Em nenhum momento houve assim, olha, eu vou sofrer pelo evangelho. Não, eu vou viver bem pelo evangelho. E a igreja enche, irmãos. Mas não é esse, o evangelho não é verdadeiro. E não é esse evangelho que aconteceu na vida daqueles que pregaram o evangelho, irmãos. Muitas vezes estavam em prisões. E de que forma você está na prisão? Alegre, fique contente, fique feliz. Você está passando uma dificuldade, está passando uma adversidade? Deus está no controle. Deus sabe o que você está vivendo. E vai chegar o momento, irmãos, não se preocupe, tem momento que a gente é humilhado, irmãos. Ele mesmo fala aqui, eu acabei de citar, mas vamos ler, né? Ele fala aqui, no 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 4:11 eu estou lendo, ok? Aqui, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Olha só que interessante. Por que ele fala sei passar necessidade e ter abundância? Porque às vezes a abundância derruba mais do que a necessidade. Sabia disso? Porque tem gente que se tiver abundância, deixa Cristo. Não, por que eu vou à igreja? Por que eu vou dizimar? Ele deixa. Então aquilo que era para ser bênção, vira maldição. Mas o Senhor quer trazer na tua vida bênção nessa noite, em nome de Jesus. Venha o que vier, o Senhor é poderoso para transformar a maldição em bênção. Aconteça o que acontecer, o Senhor é poderoso para transformar a maldição em bênção. Então a prisão era ruim, ninguém quer falando que a prisão era boa, mas ele transformou aquele momento. E por que ele transformou? Aprendi a andar contente em toda e qualquer situação, ter abundância, e de maneira em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome. Olha que impressionante, porque os dois extremos derrubam o homem, os dois extremos. É por isso que Salomão, está lá em Provérbios, não vou lembrar, ele fala assim, olha Senhor, não me dê muito para que eu me perca, e não me dê pouco também, porque devido à necessidade eu venha te abandonar. Interessante, né, irmãos? Uma oração, um pedido de alguém sábio, porque na verdade, às vezes o excesso vai prejudicar, e Paulo está falando aqui o contrário, aprendi nas duas situações, eu sei ter fartura e sei ter escassez também, tanto em abundância como padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Então a fortaleza vem do Senhor. Então ele está dizendo aqui, que aquele momento de dificuldade, ele transformou aquele momento, e isso é um aprendizado, e nós precisamos transformar o momento que nós estamos vivendo. Eu não sei como você está vivendo, e como você vê, se você ligar, apesar que esses últimos dias, começou a vir, umas notícias boas da economia, e isso nos anima, notícia boa, a gente fica facilmente animado, mas Deus, irmãos, eu não acredito em outra coisa, senão a mão de Deus, fazendo tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. Você não consegue ver assim, irmãos? Amém? Você não consegue ver que a mão de Deus que está agindo, muitas vezes até a oração dos irmãos está sendo agora atendida, irmãos. Por quê? Olha, vou fazer 50 anos, eu nunca vi um homem da importância, da grandeza e do dinheiro que tem, como um cara chamado Marcelo Odebrecht está preso já há quase 2 anos, irmão. Isso nunca aconteceu.
Para quem é mais novo não vai saber disso, mas o estado de São Paulo, em todas as estatais, era um cabide de emprego desgraçado, irmãos. Eles criaram um banco inteirinho, que depois privatizou, só para atender os cabides de emprego, irmãos. Isso não é novidade. Mas quando Deus começa a agir, irmãos, Ele começa a fazer coisas que talvez Ele queira colocar o nosso país em um novo entendimento, num novo entendimento para nós, os evangélicos. E olha, eu vou falar uma coisa para você entender. Quando Deus começa a agir, Ele não começa fora, Ele começa dos de dentro de casa. Quando Ele começa a tratar, Ele trata a igreja, irmãos. Veja só, Deus não tinha compromisso nenhum com os povos que estavam ao lado de Israel. Enquanto Israel estava fiel, nenhum inimigo conseguia chegar perto deles. Era assim ou não é? Mas eles viviam desistindo de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Enquanto eu e você, nós formos fiéis, pode levantar quantos inimigos quiser. Levanta para cair em nome de Jesus. Não tenha dúvida nenhuma disso. Pela fidelidade. Nós vencemos pela fidelidade, irmãos. O diabo não tem como entrar nas suas finanças, porque você tem sido dizimista e ofertante. Ele não vai entrar em nome de Jesus. Ele vai levantar, vai tentar, mas vai cair em nome de Jesus. É por isso que essa palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso. Então, ele fazia julgamento com os da casa. Deus não fazia julgamento com os inimigos. E toda vez que levantava um inimigo, e eles estavam com Deus, ou levantava às vezes um homem, irmãos. Preste atenção, que muitas vezes foi um homem que se levantou. No caso de Davi, cadê os homens de Israel? Cadê os valentes de Israel? Cadê Saul, que foi feito rei sobre Israel? Mas Deus, a Bíblia diz assim: achei a Davi. Eu fico até impressionado, eu não sei quanto a você, mas a Bíblia diz assim: como Deus vai achar se Ele é onisciente? Como Ele vai achar? Mas a Bíblia é clara em dizer: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que vai realizar a minha vontade. Amém, irmãos? E preste atenção, olha só, isso é um consolo. Talvez até hoje você não tenha conseguido ser fiel a Deus, irmãos. Até hoje, talvez você está aqui na igreja, mas a sua fidelidade não tem sido com dedicação. Eu quero dizer para você que Davi errou muito também, irmãos, mas mesmo assim, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. E disse que achou ele, e que ele ia fazer a vontade dele. Agora, sabe o que acontece? Davi é aquele homem que, quando ele reconhece, a primeira coisa que nós temos que aprender quando cristão, irmãos, é o arrependimento. Quando a gente erra e se arrepender. Foi isso que ele fez quando o profeta Natan meteu o dedo nele e falou assim: você é esse homem, você é aquele cara que roubou a ovelhinha. Ele tinha só uma ovelhinha, e ele foi lá, pegou a ovelhinha dele, e depois ele foi reclamar, e ele matou o cara ainda. Você é esse homem, Davi. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E o impressionante, irmãos, e o estranho de tudo isso, que quando Betseba engravida dele, e o menino morre, ele continuou orando a Deus, irmãos, para que o menino não morresse. Isso daí é só quem conhece. Ele sabia que o fruto era de uma relação pecaminosa, de uma relação de erro, mas mesmo assim ele estava lá confiante que Deus podia salvar o menino. E a Bíblia diz que em todo o tempo, enquanto o menino estava doente, ele tirou as suas vestes, orou, jejuou, buscou a Deus, pediu, Mas aí, quando o menino morreu, a Bíblia diz que ele se levantou, voltou a colocar suas vestes reais e voltou a comandar o seu reino. E às vezes a gente precisa ter essas atitudes, como Paulo está falando aqui, irmãos. Tem hora que a gente precisa se arrepender, e tem hora que a gente precisa se levantar. Amém, irmãos? Tem hora que a gente precisa ir diante de Deus e chorar, mas tem hora que tem que ter um ânimo incansável. Tem hora que você tem que se encher de Deus e dizer: eu sei o Deus que eu tenho crido, Ele não vai me abandonar, Ele é comigo. É assim, irmãos, tem hora que a gente está no pó, e tem hora que o Senhor nos levanta com vestes reais. Depende de como você enxerga Deus, depende de como você enxerga os céus. É isso que está acontecendo nessa carta, escrita por Paulo, numa situação complicadíssima, não tenho dúvida. Se as prisões hoje são horríveis, imagine daquela época, irmãos.
Imagine como eles estavam. Imagine só se eles podiam ter banho, como banho de sol, ou banho mesmo com água. Imagine só, irmãos, eles não estavam nem aí. Era prisioneiro, fica aí, acorrentado. Além da prisão, eles estavam acorrentados muitas vezes, sem tomar banho, sem comer direito, a pão e água. Então imagine só, esse homem com todas essas características, vivendo tudo isso, dizendo, as minhas prisões estão animando as pessoas lá fora, e eu estou aqui pregando o Evangelho, eu estou falando e anunciando Cristo, aleluia, aleluia, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Olha só que impressionante, irmãos. Por que ele escreve isso? Porque quando você está escrevendo, você está dizendo da sua confiança, você está dizendo da sua fé. Então ele está dizendo assim, ó, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Por quê? Porque ele sabia que a morte rondava ele, irmãos. Sabia. Ó, você está preso, situação difícil, sabia que a morte está rondando. Mas o duro, irmãos, quem de nós aqui sabe ou pensa que a morte não ronda? Qual a garantia nossa, irmãos, que nós vamos chegar em casa? Não tem, irmãos, não tem essa garantia. Então, na verdade, nós precisamos ter essa confiança com que Paulo está escrevendo, seja pela vida ou seja pela morte. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu espero dos céus, eu sei o que espero de Deus, eu sei aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então você pode tomar posse da bênção do Senhor antecipadamente, amém, irmãos? Aquilo que eu falei aqui domingo, quem estava aqui, trazendo as coisas, à existência, como se já fossem. Você precisa disso, irmãos, isso é fé. Trazer as coisas à existência como se já fossem. Agora, impossível, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando para você. É por isso que às vezes eu brinco aqui. Eu não consigo acreditar em crente desanimado. Eu não consigo acreditar em crente triste. Eu não consigo acreditar em crente com tromba, amarrado. Não consigo. Por quê? Como que você vai dizer assim? Como que eu vou trazer alguma coisa à existência como se já fossem? Com que forma? Dizendo assim, não, talvez dê certo, né? O que vocês acham? Não, pode ser que dê certo, não sei bem direito. Se eu vou trazer alguma coisa à existência, como se já fosse, eu tenho que ter uma determinação, é ou não é? Eu tenho que falar assim, em nome de Jesus, hoje eu estou vivendo essa prova, hoje eu estou vivendo essa dificuldade, hoje eu estou vivendo essa aflição, mas isso é passageiro, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que se eu ativar minha fé, eu vou trazer as coisas à existência como elas se já fossem, e isso vai acontecer. Isso é ânimo, não é? Isso é aquilo que está falando aqui. Ele não está desanimado, irmãos. Olha que coisa incrível. E às vezes a gente passa uma provinha e parece que o desânimo vem nos abater. Sabe por quê? Porque na verdade a gente está muito almático. O que é isso, pastor? A gente está, porque a alma, o que é a alma? Quais são as funções da alma? A alma enxerga, a alma ela tem o tato, a alma ela é as nossas funções, né? Isso está ligado à alma. Agora, é como eu sinto. Se eu sinto somente na minha alma e não consigo trazer a existência da eternidade, tem uma eternidade para nós vivermos, irmãos. Aleluia, tem uma eternidade para eu e você vivermos, e é isso que nos move numa esperança fantástica, que Deus opera na nossa vida, e se não está operando na tua vida ainda, faça a prova dEle, faça a prova do Senhor, e Ele vai operar na tua vida, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, pelo poder da fé, mas você tem que ter um ânimo, você precisa ter uma esperança. E Paulo está falando, olha, nem que seja morte, seja vida, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E Deus está comigo. É por isso que ele diz assim, ó. Mas se o viver na carne me der... Porque para mim, ó, o viver é Cristo e o morrer é ganho. É por isso, irmãos. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmãos. Para nós o viver é lucro. Nós lidamos, eu já falei muitas vezes isso aqui, os latinos, eles lidam com a morte assim... É muito difícil para nós lidar com a morte, porque a morte tem aquela dor, apesar que você vê biblicamente também, até lá no Oriente, eles contratavam as carpideiras,
As carpideiras é aquela mulher que ela paga para chorar. Olha só que incrível, né? E diz que tem isso aqui no estado de São Paulo, né? Se morrer um parente muito ruim, que ninguém vai chorar, você contrata, né? O cara é muito ruim, eu falo, ninguém achou, nem um chorinho não vai ter lá. Então aí você vai lá, contrata a carpideira, meu Deus do céu. Apesar que vocês não andam nesses lugares assim muitas vezes, só quando morre um. Agora, pastor é meio coveiro, né? Então anda para todo lugar aí. E tinha um cara, faz tempo que eu não o vejo, mas ele ia nos enterros e chorava. É meio atrapalhado a cabeça, sem ganhar nada. Não ganhava nada. Mas era engraçado, né? Porque você já conhecia ele, eu já olhava assim, ele vai dar uma choradinha lá. Ele ia lá no morto, olhava e chorava, e depois saía, ia lá no outro morto, chorava. Faz tempo que eu não vejo, não sei se morreu também, né? Veio para ele também, alguém chorou, não sei. Mas ele era meio atrapalhado da cabeça, ele ia e chorava nos enterros. E nós lidamos assim, olha só. Mas Paulo está lidando de uma outra forma, para mim é lucro, irmãos. É lógico, né? Que para nós, irmãos, que cremos, quando a gente perde um ente querido, não é tchau, não é nunca mais vou ver, é um até breve, nós estaremos juntos. Amém, irmãos? Por isso que ele está falando para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então não tem problema, irmãos. Então quando nós olhamos para um evangelho, que muitas vezes olha, não vamos ter dificuldade nenhuma. Não é isso, irmãos. Nós continuamos, os crentes continuam batendo carro, os crentes continuam pagando aluguel e não conseguindo comprar uma casa própria às vezes, e fiéis, às vezes acontece. Por isso que eu falei domingo aqui, em nome de Jesus, que Deus ia entregar casas para quem não tem, irmãos. Vá lá atrás, corra atrás. Falei domingo, vou falar para você, você precisa de ânimo. Não adianta ir assim. Aí eu vou lá no banco, não vou conseguir. Então não vá mesmo, irmão. Não vai. Você já falou que não vai conseguir. Você tem que ir lá e falar assim, vai encaixar no que eu ganho, não é? Vai encaixar na minha renda. Eu vou comprar a casa que eu quero comprar. Tem que colocar isso diante de Deus. Isso é fé, irmãos. Trazer a existência das coisas que não existem como se já fossem. Está entendendo, irmãos? Por que você não está pedindo para esbanjar? Você não está pedindo para se vangloriar, você não está pedindo para mostrar para o inimigo, né? Aquilo que eu falo, né? Comprar aquilo que, comprar o dinheiro, comprar as coisas com o dinheiro que não tem, que não precisa para impressionar quem não gosta. Às vezes a pessoa faz isso, né? Compra as coisas com o dinheiro que não tem, não precisa daquilo, só para impressionar o vizinho. Agora eu tenho um carro, é melhor que o seu. Não é? As pessoas vivem disso, irmãos, mas nós não. Não importa o carro que você dirige, não importa a casa que você mora, o Senhor precisa fazer morada lá na sua casa. Aí tem paz, aí tem alegria, aí tem ânimo. E você precisa andar animado, senão você não vai conseguir. Isso é fé. O ânimo, eu não estou querendo dizer aqui de otimismo, não é isso. Pensamento positivo, esquece isso, irmãos. Esquece isso. Esse pensamento positivo valesse, o Corinthians não perdia campeonato, irmão. Porque está cheio de corintiano, irmão. Não é verdade? Cheio de corintiano. Tem mais, ralheia, mas não acaba. Jesus amado. Cada vez você vai perguntar que tem Corinthians. Sei lá o que vê nisso, né? Os mano, é nós, não sei o quê. Então o Corinthians não perdia um jogo, irmão. Mas perde também, viu? Perde sim. Não é? E o Brasil, então, a torcida, para começar, se fosse, valesse isso, a gente só perderia para os países grandes, né? Que tivesse mais de 200 milhões de habitantes. Nós nunca perderíamos, nem perdemos para a Argentina. Irmão do céu, eu não ligo para que o Brasil perca. Pode perder, mas perder para a Argentina é de matar esses caras, viu? Devia cortar a perna desses moleques aí. Por que perder para a Argentina? A Argentina a gente tem que ganhar até no palitinho com elas. Eu fico bravo. Tinha um moço que ele ia lutar boxe, eu falava, pastor, olhe por mim. Às vezes lutava fora do país, né? Eu falava assim, mas você vai lutar com o argentino, se você perder, nunca mais eu oro por você. Ele dá risada. Ai, meu Deus do céu. Mas então, não é pensamento positivo. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é algo que você traz à existência no seu coração sem duvidar. Então, irmão, se você não tem, o pastor não tem uma casa, vai lá no banco. Eu quero financiar uma casa. Mas você não tem condição. Não, valia de novo aí, vou ter condição. Valia. Irmãos, é a tua fé.
É tua fé. Ah, mas agora o governo. Que daí o governo? Você não depende do governo. Amém, irmãos? Vai lá e vai. Exercite a tua fé. Porque você não está pedindo para esbanjar. Se você estivesse pedindo para esbanjar, Deus não está nesse negócio. Mas como você, irmão crente, tem que ter casa própria. Amém, irmãos? Você não pode ficar pagando aluguel, não. Ainda paga aluguel para ímpio, irmãos. Vai lá, faz o financiamento. Compra a sua casa em nome de Jesus. Para de pagar aluguel, né? E tem que ter a bênção do Senhor mesmo. Eu não estou falando que isso é o mínimo, é o mínimo. E eu não estou falando aqui de prosperidade, porque a turma acha que prosperidade é ficar enriquecendo, não é nada disso, irmãos. Prosperidade não tem nada a ver com a riqueza. A riqueza, em muitos casos, ela é prejudicial. Prosperidade é a bênção do Senhor, é não ter falta de nada. E eu chamo isso de prosperidade. Quer saber de prosperidade? Você enfia a mão no bolso de tardezinha. Esses dias, como está hoje, você enfia a mão no bolso, tem dinheiro para comprar um pãozinho, irmãos, e tomar um café da tarde. Aleluia! Isso é prosperidade, irmãos. O duro é que ele fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar um pãozinho. Aí a coisa está feia. Tem que orar, irmão. Mas se você enfia a mão no bolso e fala assim, não, mas você não tem dinheiro. Mas eu vou pôr no cartão aqui, vou comprar um pãozinho. Tem aí. Está entendendo, irmãos? Deus não deixa você ter falta de nada. Eu creio nisso. É por isso que Davi tem falado e deixou escrito para nós. Fui moço, hoje já sou velho, mas nunca vi nem o justo e muito menos a sua descendência mendigar o pão. A justiça, irmãos, é algo que nós devemos procurar. É por isso que nas bem-aventuranças, Jesus fala assim, bem-aventurado sois você que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado, né? Tem uma bem-aventurança, tem a bênção do Senhor, aquele que busca a justiça e aquele que vive dentro da justiça. É por isso que Paulo está falando aqui, olha, viu, eu não me importo muito se estão pregando aí, se estão usando a minha situação para otimismo, ou se estão usando por inveja, não importa, importa que o Evangelho seja pregado a todos, e as pessoas conheçam a Jesus. E eu e você estamos aqui, irmãos, porque um dia alguém dedicou a sua vida a esse poder do Evangelho, mas o Evangelho não pode mudar de característica, o Evangelho não pode mudar de forma, irmãos. As pessoas deturparam o Evangelho, e não pode, o Evangelho tem que voltar a ser na sua essência, da sua origem. Eu e você precisamos viver como separados de Deus aqui na face dessa terra. Você foi escolhido, separado do Senhor. Santificação significa separação. E se você entende isso, você é um separado de Deus que pode conversar com Deus a hora que você quiser. Olha só que coisa tremenda que Deus pode e faz por mim, por você, a hora que você quiser, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá no trânsito, o Senhor é poderoso para te ouvir. Então comece a crer que hoje é o tempo de você receber dos céus aquilo que você talvez esteja esperando há muito tempo. Se não for por inveja, se não for para inveja, se não for para esbanjar, o Senhor vai te atender em nome de Jesus. Coloque de pé, vamos orar nessa noite mais uma vez. E você vai crendo aí no teu lugar. Vamos colocar diante de Deus. Hoje nós vamos encerrar a campanha, a última unção com óleo. E nós sabemos que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, não é simplesmente a unção, né? Ou o óleo diferente, né? Nós ungimos, hoje tem uma unção especial, óleo feito de rosas, né? Com cheiro de rosas, e ele significa o amor. Eu falei dessa situação de Paulo, irmãos, porque não existe maior amor do que você se doar às outras pessoas. Na verdade, Paulo estava preso por pregar o Evangelho, por amar outras pessoas. E nós precisamos resgatar esse amor de novo. Porque olha, não é que a Bíblia diz que nós não devemos nem julgar os mortos, irmãos. Mas toda vez que eu vejo, eu vou fazer um ofício fúnebre, geralmente o pastor faz isso, né? O pastor é meio maluco, ele vai lá ver quem morreu, a idade que foi, pergunta quem morreu do quê. Eu aprendi isso com meu sogro, então eu faço a mesma coisa. Mas você olha para as pessoas e vem no nosso coração, não sei se vem no seu, mas se não vem, deveria vir onde essa pessoa está agora, né? Isso é responsabilidade nossa. Então não existe demonstração maior de amor
do que pregar o evangelho, irmãos. Não existe. Não existe demonstração maior de amor com o próximo do que falar do amor de Cristo e pregar esse evangelho. Ainda que custe as prisões, ainda que custe a morte, é isso que Paulo está nos ensinando hoje. O amor do Senhor para com os outros. Porque amar quem nos ama é fácil. Ser bom para quem é bom para nós é fácil. O duro é você ser bom com quem não merece. O duro, o difícil é você se doar por pessoas. E Paulo estava lá fazendo isso. Não foi só Jesus. Jesus morreu sem pecado, mas morreu e o seu sacrifício findou a morte, né? Nós recebemos vida através do seu sacrifício, mas ele nos deixou esse ensinamento, e Paulo está fazendo exatamente aquilo que Cristo nos deixou, amando, não é? Amando a que preço e a que custo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A igreja precisa voltar a esse amor, olhar para as almas, não é? Cada minuto, cada segundo, né? Alguns dizem que cada segundo 3 almas. Já viu isso, pastor? 3 almas, né? Cada segundo, né? E eles batem assim, né? Não sei se é isso mesmo, mas tem muita gente no mundo morrendo, né? É isso mesmo, 3 almas por segundo, né? Batem no inferno. É muito sério isso, irmãos. E a responsabilidade é nossa. Quando você dá um mau testemunho, quando você deixa a vergonha te dominar e você não falar de Cristo, você foi alcançado. E você e eu fomos alcançados, irmãos, e temos aqui a Bíblia aberta no nosso país, mas ela está manchada de sangue. Essa é a grande verdade. Toda vez que nós abrimos a nossa Bíblia, ela está manchada de sangue. Pessoas morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Não chegou por acaso. Porque Deus preservou, não. Deus usou vidas para chegar até aqui. Mas essas vidas morreram. E cada página da Bíblia que você abre, ela está salpicada de sangue de mártires. Até hoje. Até hoje, nos nossos dias, tem pessoas morrendo por amor ao Evangelho. E parece que a gente aqui está acomodado. Que bom, né? Nosso país maravilhoso, aleluia. Glória a Deus por isso. Mas não deixe esse amor sair do seu coração. Fale de Jesus. Ainda que você não esteja preso em cadeias, ainda que você não esteja preso em alguma amarra, fale desse Jesus. E você vai ver Jesus e o céu descer na sua vida de uma forma intensa. Não há nada melhor do que pregar esse evangelho. Não há nada melhor do que falar do amor de Deus. Ele, com todas as dificuldades, estava aqui falando e pregando desse amor poderoso. Que você possa, nessa noite, colocar isso no seu coração. Feche os teus olhos, quero orar por você, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. E eu quero que você hoje, nessa noite, possa quebrar algumas cadeias. Hoje é tempo de nós quebrarmos alguns medos, né? A palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Há pessoas que hoje se encontram depressivas, porque o medo entrou no seu coração, e ele não quer mais deixar a alma dessa pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Mas como é esse amor? É quando nós demonstramos o amor. As pessoas acham que o amor lança fora todo medo quando você recebe o amor. É muito pelo contrário, é quando você dá esse amor. Que nessa noite você possa lançar todo medo fora do seu coração hoje. Hoje é tempo de nós lançarmos esse medo fora, para que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio. Hoje é tempo de arrependimento, e o arrependimento nos levará mais perto do Senhor. Hoje é tempo de você se arrepender. Nós vamos tomar a ceia agora, e esse é o momento especial que você e eu temos de dizer para o Senhor que nós nos arrependemos, não somente daquilo que fizemos de errado, mas daquilo que deixamos de fazer, e erramos e pecamos por omissão. Que essa noite seja a noite onde nós possamos nos aliançar com o Senhor, como teu servo Abraão se aliançou contigo, e foi para a terra onde ele disse que era para ir. Como aqueles hebreus que saíram do meio do Egito, de um período de escravidão de mais de 400 anos, e adentraram no meio de um deserto terrível. Mas no meio do deserto o Senhor
trouxe o maná todos os dias e não havia falta de nada, não havia falta de roupas, não havia falta do abrigo durante o sol ou durante a noite do frio do deserto. Eles eram acalentados pelo Senhor. E eu quero dizer para você que nós podemos viver isso hoje, mais uma vez. Talvez você tenha tido noites de insônias contínuas, e você está tomando remédios e remédios para dormir, e muitas vezes remédio para acordar, e hoje é o tempo de você nessa noite ser curado aqui nesse lugar. O Senhor não quer que você se entupa de remédios, o Senhor não quer que você perca a sua saúde, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e através das suas pisaduras nós somos sarados. E Ele diz assim: se você estiver doente, chame os presbíteros, os pastores, e a unção da fé levantará o enfermo. Que essa noite seja a noite de cura da tua alma, essa noite seja a noite de cura do teu espírito, e você saia daqui diferente da forma que você entrou. Se você não desejar isso, nunca vai acontecer. É aquilo que Paulo está falando: aprenda a andar contente em toda e qualquer situação, para que o poder de Deus entre na tua vida e restaure aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído. Haja restauração na tua vida nesta noite. O poder de Deus se aperfeiçoa no meio da nossa muita fraqueza que nós temos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa, assim como se aperfeiçoou no rei Davi, com tantos erros, com tantas falhas, mas mesmo assim ele conhecia o Deus que ele servia. E quando ele foi julgado, e disse assim: você tem 3 alternativas, você recenseou o povo, contou o povo, você não deveria ter feito isso, você não confiou em Deus quanto você deveria confiar. O que você prefere, cair nas mãos dos inimigos ou cair nas mãos do Senhor? Ele disse: não, eu quero cair na mão do Senhor, porque os meus inimigos não têm misericórdia, mas o Deus que eu sirvo, Ele é Deus de misericórdia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Deus que você e eu servimos, Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus para trazer à existência aquilo que não existe. Ele é Deus para fazer com que aquilo que você está sentindo, essa agonia que você está sentindo, ela vai sair agora em nome de Jesus. A agonia vai embora, a tristeza vai embora. Em nome de Jesus nós oramos agora que todo intento de Satanás, que toda obra contrária, que toda obra feita, que toda obra mandada caia por terra agora em nome de Jesus. Palavras malditas lançadas contra a nossa vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Orações contrárias lançadas contra nós, caia por terra em nome de Jesus. Obras feitas, obras mandadas, obras pagas na encruzilhada, na mata, na cachoeira, em nome de Jesus, seja desfeita da vida do meu irmão e da minha irmã nesta noite. Toda obra das trevas, toda obra do inferno, toda obra preparada, toda obra forjada em nome de Jesus, vai sendo desfeita agora. Toda obra feita contra a vida, contra a casa, lá na família, em nome de Jesus, obra da inveja, obra do olho gordo, obra da feitiçaria, não fique, não permaneça em nome de Jesus, seja desfeita agora. Todo demônio lançado do inferno contra essas vidas, não importa o teu nome, não importa a tua paga, onde foi, da onde veio, nós sabemos que o nosso Redentor está vivo. E Ele é quem nos guarda, e a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas, e nós estamos aqui guardados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos da casa do meu irmão e da minha irmã agora, e se alguma coisa há lá, que foi mandada, que foi feita, Deus, em nome de Jesus, seja desfeita agora, Deus. Que os teus anjos poderosos em guerra, ministradores que são, possam ir nas casas agora, Deus, em nome de Jesus, e limpar tudo aquilo que talvez tenha sido mandado contra a vida deles. Obra de inveja, do olho gordo, da feitiçaria, da macumbaria, não importa de onde veio, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai querido, e pedimos isso no nome poderoso de Jesus, que as obras sejam desfeitas, obras de Satanás sejam desfeitas na vida, na casa, lá na família, no casamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você entrou doente aqui na casa do Senhor, coloque a tua mão na altura do teu coração. Eu quero que você saia daqui dessa noite curada em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós estamos orando por essas vidas que entraram aqui doentes agora. Deus, em nome de Jesus, na autoridade de ser teu servo, na qualidade, ó Deus, de ser teu servo, ó Deus, profeta desta casa, eu profetizo, ó Deus, a cura sobre esses que entraram aqui, enfermos nesta casa.
Você não vai sair daqui desta casa doente. Você não vai sair desta igreja doente nessa noite. Eu ministro a cura sobre a tua vida. E quando você vier aqui receber a unção, vai receber a confirmação da cura neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu estou orando agora, expulsando todo o espírito da enfermidade. Toda a enfermidade, seja uma infecção, uma inflamação, dores nas juntas, na pele, caroços, sumam agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu ministro saúde para o teu povo agora. Eu ministro saúde para a tua igreja em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor olhava para a multidão e se compadecia dela. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor se compadeça daquele que entrou aqui enfermo e que ele saia daqui curado, em nome de Jesus, ó Pai. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação nesta noite. A palavra do Senhor nos diz acerca da ceia. Diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes pão e beberdes cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus, pode se assentar, irmãos. A palavra de Deus é autoexplicativa, o exame é feito individualmente. Nenhum pastor, diácono, obreiro vai negar a ceia para você. Mas a ceia, se você está em pecado, só pode ser tomada em arrependimento. E se você entrou aqui nessa condição de pecado, por exemplo, contínuo, com um vício, deixa o pecado. Não é para você não participar da ceia, é para você deixar o pecado. Tem gente, é engraçado isso, né, irmãos? O cara prefere deixar a ceia do que deixar o pecado, né? É engraçado isso. Então eu quero dar uma palavra para você: deixa o pecado. Então participa da ceia, mas não volte mais no pecado. A ceia é para arrependimento. Tem que haver arrependimento. Ah, pastor, eu estou em pecado. Então toma a ceia e sai do pecado e deixa o pecado. O cara prefere deixar a ceia do que deixar o pecado. Está muito errado, irmãos. Então deixa o pecado e participa da ceia em arrependimento, e o Senhor vai te abençoar. Amém? E o pecado não pode mais fazer parte da sua vida, porque você é escolhido, separado dele. Amém? Os diáconos e diaconisas vão passar entre você. Pega o pão, pegue também o cálice. Aguarde até que todos tenham recebido. Nós vamos consagrá-los e juntos nós participaremos da ceia do Senhor. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente.
Aleluia. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma ceia, por esse momento especial que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Muito obrigado que o Senhor morreu na cruz. E por morrer na cruz, ó Deus, o Senhor nos trouxe vida. E a Tua palavra, o Senhor mesmo declarou que a nossa vida não seria uma vida comum, mas seria a vida e vida abundante. Como nós falamos hoje, ó Deus, o Senhor mesmo no momento de adversidade, o espírito de alegria, o espírito de ânimo está sobre nós, ó Pai. Eu oro agora, Deus, em favor, ó Deus, dessa pequena partícula de pão e desse cálice contendo o suco da vide. Ó Deus, eu oro, ó Deus, e peço em nome de Jesus que sejam consagrados, ó Pai, e que sirvam como memória, como lembrança do Teu imenso sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos fazendo aqui menção de tudo isso, como assim recomenda a Tua palavra. Não estamos fazendo aqui como um ato religioso, mas sabemos o que estamos fazendo. Isso não é simplesmente um ritual, mas é algo poderoso, que nos sustenta, que nos relembra o Teu imenso sacrifício, que nos relembra que nós temos uma vida eterna para sermos vivida, e foi o Teu sacrifício que propiciou isso na nossa vida. Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu bendigo o Teu poderoso nome, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E peço em nome de Jesus, que mais uma vez, ó Deus, o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão e minha irmã que está aqui participando da ceia, como diz a Tua palavra, que ela não seja para a maldição, mas que ela seja para a bênção sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, e nós possamos estar mais perto de Ti, porque isso é o principal intuito, ó Pai, lembrarmos do Teu sacrifício e estarmos mais perto de Ti, Senhor. Assim é minha oração, minha súplica, e você que concorda, diga amém. Você pode participar do pão e do cálice nesse momento. Aleluia. Coloque-se de pé. Você que tem o seu último voto da campanha, venha trazer aqui à frente. Nesse momento, você que está com o último voto da campanha. Lembrando aos irmãos que domingo a gente já vai estar distribuindo material para que a gente comece nova campanha. Pastor, por que a gente tem que fazer campanha? O intuito principal é o evangelístico. Então nós estamos usando a campanha para que outros irmãos venham até aqui e você possa convidá-los a estar conosco na quarta ou na sexta-feira. Então domingo próximo agora nós já estaremos dando um material para que você leve para casa, você que vai fazer a campanha, vai fazer o voto, e convide pessoas para estar conosco também. Isso é usado para que você possa falar de Jesus, é uma ferramenta a mais, a campanha é uma ferramenta a mais para você e também para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Para isso nós fazemos aqui, geralmente, 7 semanas de voto, de propósito, de pedido ao Senhor, e não é proibido pedir ao Senhor, né? Filho pede as coisas para a gente, né? Quem tem filho sabe disso, que volta e meia, e com jeitinho, eles acabam tirando tudo da gente, né, irmãos? A gente acaba negando, né? Aquela história assim, pai, arruma um negócio para mim. Não! Né? Aí daqui a pouco você, mas pai, por favor, gente, eu queria, esse amor, não sei o quê. Não. Mas pai, você vai, eu vou lá, eu não sei o quê. Você é lindo, te amo. Não é? Vai falar com a sua mãe, vai. A gente vai cedendo, né? Eu acredito
que o Senhor, da mesma forma, é como um pai, né? Por isso que ele é tratado como Abba Pai. Abba Pai quer dizer papaizinho. Papaizinho, quando você chama, geralmente porque você quer alguma coisa, né? E porque você tem muita intimidade. Na verdade, quando o filho chega, ai papai, não sei o quê, é porque ele tem intimidade, beija, abraça, né? E assim somos nós também. A gente precisa beijar e abraçar o Senhor, né? Precisa beijar Jesus todo dia. E assim nós podemos ter intimidade com Ele o suficiente para chamar Ele de papaizinho e pedir alguma coisa. Então campanha serve para pedir, campanha serve também para fazer voto, propósito, e todos os propósitos são válidos na nossa vida. Nenhum propósito que você faz em direção a Deus pode ser invalidado. Se você faz não, Deus, eu vou fazer esse propósito de estar aqui 7, 10, 15 cultos, não importa. Eu creio que tudo que nós fazemos direcionado para as coisas de Deus é válido, é bênção na nossa vida, e a campanha é bênção para nós fazermos votos conosco mesmo ou pelos outros, amém? Bom, irmãos, antes da gente orar, eu queria perguntar, tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Tem alguém? Tem um irmão aqui, né? Deus abençoe, viu, irmão? Está com a gente, seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não todos da casa? O senhor está bom? Está firme e forte? Deus abençoe. É o pai do Rony, gente. O pai e a mãe do Rony está aí. Deus abençoe vocês. Feliz de ver o irmão, né? Ele passou por uma enfermidade, mas está aí firme, voltando, né? Paralisou um lado do corpo dele, mas está aí. A gente fica feliz de ver o irmão se recuperando, né? Em nome de Jesus. Daqui um tempo o senhor vai estar aplaudindo Jesus junto com a gente aqui. Amém? Isso é bênção. Mais alguém? Não, todos da casa, né? Eu quero falar para os irmãos que desejam, no mês de julho, nós estaremos novamente fazendo o Lar de Paz. Novamente levando até a sua casa paz do Senhor, né? Por 7 semanas. E você que deseja esse trabalho na sua casa, no final do culto, o pastor Wesley desce para atender os irmãos. O pastor Wesley vai estar lá no final do culto, te atendendo ali naquela mesa, e você já vai estar podendo dar o nome, você que quer esse trabalho na sua casa, convidar os seus amigos, vizinhos, parentes, que às vezes é difícil convidar para vir à igreja, mas às vezes na casa ele vem, e é uma oportunidade de pregar o evangelho. Então nós estamos novamente ativando o nosso trabalho nos lares, e pediria a você que você nos ajudasse. Você que já está aqui na igreja, você possa abrir sua casa, abra, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você, e muito mais bênção ainda para aqueles que conhecerão o evangelho através de você e da sua casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Você que vai participar da feijoada amanhã, venha. Quiser comer aqui com a gente, você tem liberdade. Se quiser levar para casa também. No final do culto, o pastor Vanderlei vai estar lá. Compra a sua feijoada, abençoe a igreja. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia maravilhoso. Amém? Uma noite especial e um dia maravilhoso, né? Noite boa para dormir. Quem não vai trabalhar amanhã, né, pode dormir até um pouquinho mais tarde. Que coisa boa, né? Então, vamos glorificar a Deus. Amém, irmãos? Né? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Vou pedir para o pastor Ivan vir fazer essa oração e abençoar agora esse voto, esse propósito que você vai crendo aí, vai profetizando e vai declarando aí, trazendo a existência, como se já fossem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão sendo colocados com fé, Senhor Deus, pedidos. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha honrando, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoando, ó Pai. Estamos terminando essa campanha, Senhor, e que o Senhor possa trazer uma colheita de fé sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa despertá-los, ó Deus, a conquista daquilo que eles colocaram com propósito nessa campanha, Senhor. Que a unção que quebra todo jugo, Senhor Deus, venha quebrando toda ação contrária. E que a Tua bênção venha repousar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Multiplica, Senhor Deus, não só sobre a vida deles, mas sobre a casa deles, sobre a família deles, ó Deus, sobre o trabalho da mão deles, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los por completo, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma visitação tremenda através do Teu Espírito, Senhor. E que eles possam sair daqui com posse de vitória. Nós profetizamos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos ungir vocês, mas antes de ungir vocês, a gente vai distribuir o olhinho para vocês levarem para casa. Melhor se assentar, né? Ou não?
Ah, vem para frente e pega aqui. Tá, então vamos fazer o seguinte, você vai receber a unção, confirmação da tua bênção, e você vai pegar um olhinho para levar para tua casa. Esse olhinho, irmãos, eu já falei para você, é o uso da fé, né? Você pode profetizar, você pode orar, pode ungir sua casa, pode ungir seu carro, pode ungir o enfermo, pode ungir o doente, porque isso é fé, não é o óleo em si, né? É claro, né? Senão, às vezes a pessoa fala, eu trouxe um óleo de Israel. É a mesma coisa, irmão, né? E às vezes, vou falar uma coisa para você, às vezes a turma fala assim, esse óleo é vendido mais caro porque é de Israel. Não é coisa nenhuma, viu? Então, não é o óleo que faz diferença, é a tua fé. O óleo é apenas um simbolismo de que você está usando a tua fé naquele momento e o Espírito Santo está lá atuando, Deus está lá atuando, Jesus está lá atuando, os anjos do Senhor estão lá atuando. Amém? Vocês entenderam bem? Amém? Então vamos encerrar o nosso culto. Você vem, recebe a oração aqui. Os pastores vêm me ajudar aqui na frente, por favor, a ungir aqui os irmãos. E você já vem, recebe a sua unção especial para terminar essa campanha e leva o olhinho para casa também. Amém? Coloque a tua mão assim na posição de receber. Pai querido e amado, diante de Ti estamos mais uma vez. Eu oro a Deus em favor desses irmãos, dos nossos irmãos queridos que estão aqui. E peço em nome de Jesus que a Tua bênção esteja mais uma vez sobre a vida deles, ó Pai. No momento que eles saírem daqui, os anjos do Senhor possam acompanhá-lo. A cobertura do Teu sangue também, da mesma forma, possa estar sobre a vida deles, sobre a casa, a família, o emprego, o trabalho, o casamento. Como Teu servo, como profeta desta casa, eu abençoo a vida deles, para que eles prosperem sobre a face dessa terra. Prospera o dizimista desta casa, que tem sustentado esta obra, o ofertante dessa casa, que tem sustentado como coluna forte esse ministério, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida, a casa, a família, o emprego, o trabalho, aqueles que estão desempregados, com a bênção do emprego sobre a vida de cada um. Assim é a minha oração, assim é a minha súplica, no nome poderoso de Jesus que oramos, pedimos e declaramos. E você que crê, diga amém. Vem aqui à frente receber, aplauda Jesus primeiramente, e vem à frente receber a confirmação da tua bênção.